Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí as continuações do resumo da web novel do Tensura. Vamos estar trazendo aí o resumo do volume 13 do canal Só para Animes. Então vamos ver como é que tá aqui, porque eu tô gostando bastante da web novel. Tipo, tem umas coisinhas que diferencia dele da light novel, só que tem bastante coisa que é muito parecida. Só que a gente sempre tenta achar essas brechas, né, pra ver qual que é a diferença que tem ali e aqui. E nessa guerra, desde quando começou, atualmente foi bem pouca a diferença que teve entre as duas, não teve muita diferença não. Bora ver aqui esse vídeo aqui, vamos ver como que tá. Bora lá. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com um resumo do volume 13 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Depois que Rimuru reviveu os 700 mil soldados do Império, ele reuniu seus subordinados e os 10 lordes do labirinto na arena de batalha para testar o ritual de evolução. E é também uma celebração de vitória. E depois as recompensas e elogios foram dados, Rimuru também experimentou a ascensão do Lorde Demônio, e sua evolução levou 3 dias. Ele falou que foi uma vitória esmagadora desta vez, mas ainda existe um adversário forte espreitando. E se o Yuki aparecer entre todos os executivos, os únicos que poderiam lidar com ele é provavelmente o Diablo e o Benimaru. Rimuru falou que é possível criar uma defesa perfeita contra a habilidade de Yuki, se ele vê ela diretamente, mas que isso é muito perigoso. E que suas melhorias das habilidades globais através da ascensão do Lorde Demônio servirá como seguros para esses momentos. Depois do Rimuru conversando com o Benimaru enquanto a Shuna fazia um discurso para ele, Rimuru falou para o Benimaru como ele foi o primeiro que ele nomeou. A partir de hoje, ele poderá se tornar um Lorde Demônio, o que deixou o Benimaru surpreso. Rimuru explicou as circunstâncias a Benimaru e ele parecia ter entendido. Quando o discurso da Shuna terminou, Rimuru rapidamente tentou recompensá-lo, e ele falou que a partir de hoje ele será reconhecido como Lorde das Chamas, e a cerimônia foi realizada, mas não houve mudanças. E Rimuru ouviu a voz do mundo, falando que parecia haver outra condição. Parece que a procriação iria tornar-se impossível, depois de evoluir de um ogro para um Lorde Demônio, já que seu conceito de vida desapareceria. A capacidade de fazer uma criança não seria necessária. E Benimaru falou até ele completar seu trabalho como líder da espécie dele, ele não vai conseguir completar a evolução. Em outras palavras, ele não vai evoluir a menos que ele tenha filhos. E Benimaru e Rimuru trocaram olhares desconfortáveis. Rimuru declarou em voz alta que reconhecia aqui e agora a ligação de almas entre Benimaru e Momiji. E o Benimaru ficou com o rosto vermelho e riu, e ele ficou feliz. E a arena ecoou de gritos, e a Shuna ficou surpresa depois desse anúncio. Mas depois da cerimônia de acessão, eles terão que oficializar o casamento de Benimaru. Logo depois ele chamou o Gobota e falou que não ia dar nenhuma recompensa para ele, mas ele ia te dar um direito. E Gobota ficou confuso com isso. Rimuru falou que ele tem o direito de conversar em um tom casual com ele, já que ele não achou uma recompensa que poderia dar ao Gobota. E houve um clamor forte de ciúmes de todos que estavam ali. E o Gobota Caraca. ficou alegre. E Uranga Caraca, hein? foi o próximo, e Rimuru falou que a partir de hoje ele será chamado de Lorde dos Lobos Estrelar. E então ele começou o ritual de ascensão. E Uranga começou a evoluir, e depois Uranga voltou a dormir na sombra de Rimuru. E todos os lobos também sentiram a bênção. E depois foi a vez do Gabriel, e Rimuru começou elogiando. Rimuru concedeu a ele o poder, e o despertou o Gabriel como Lorde Demônio, Rei Dragão Celestial. E ele evoluiu, e com isso os 3.000 largatos foram afetados pela bênção, e também evoluíram a partir dos Dragoniltos. E os 5 indivíduos de Sokka tinham atingido a força equivalente a Arquidemônios, e os Hiryu alcançaram a classe de Majin.
e superar os monstros de rank A. E Gabriel e seus subordinados agora têm suas habilidades de defesa perto da classe Deus. E em seguida foram o Gerudo, a Xion e o Diablo, e ele começou evoluindo o Gerudo, mas o Gerudo recusou despertar para o Lorde Demônio com o poder de seu espírito. E ele recebeu a recompensa, o escudo lendário que Urimuru tinha. E este equipamento será os braços privados de Gerudo, e os braços dele evoluíram constantemente ao longo do tempo. Irimuru falou que na próxima vez espera que o Gerudo evolua. E agora os dois restantes que aceitarão Diablo e Xion. Irimuru falou que eles poderiam ser chamados de indivíduos malignos. E ele começou pela Xion e a nomeou como a Senhora da Guerra. Mas não houve mudanças. Irimuru falou que esperava isso dela também. Mas algo inesperado aconteceu. Os membros do Yamogaeri de repente começaram a evoluir. Pareciam ter se transformado em formas de vida de meia espírito. Eles evoluíram para uma espécie de raça única que lembra espíritos. Eles possuíam corpos, mas suas existências estavam mais próximas dos demônios. Embora não ocorreu mudanças em Xion, mas a evolução de fato ocorreu. Nesse sentido, a celebração da vitória continuou. E depois Urimuru evoluiu o Diablo para o Lorde Demônio também. A evolução do Diablo colocou ele nos picos mais altos junto com os mais fortes do mundo. A magia dele rivalizava ou até mesmo ultrapassava a quantidade vista antes no Lorde Demônio da Gruel. Caraca, mano, olha isso, mano. Subordinado de Diablo, Venom, e as 100 tropas de demônios. Venom evoluiu para a classe de Arquidemônio, mas ele era ainda mais fraco do que Testarossa ou Careira. Irimuru sentiu que o Diablo parecia impedir a propagação da bênção, e os 100 subordinados tornaram-se cavaleiros demônios de elite. E em seguida Irimuru irá recompensar os lordes do labirinto, Zegion, Kumara e Adalma. Irimuru se preocupou que eles entrassem em modo de Berserker, e por segurança ele evoluiu um por um também. O primeiro foi Kumara. Irimuru falou que ele não se lembrava dela como chefe de andar, e que nomeou ela porque ela era uma raposa de 9 caudas, e ele evoluiu ela agora para a classe de Lorde Demônio, e ela evoluiu com sucesso. E ela ficou incrivelmente forte, e sua energia supera a de Gabriel, e as bênçãos também foram dadas aos seus subordinados, conhecido como as 8 feras. E agora era a vez do Zegion, o mais forte do labirinto. O monstruoso, sua energia era igual a de Benimaru. Irimuru o deu o título de Lorde da Névoa. Ele evoluiu e ficou incrivelmente forte, o suficiente para proteger Irimuru, e sua transformação foi, no entanto, temível, superando várias leis da natureza. Ele manipulou seu exoesqueleto em um nível que rivaliza com as armaduras de classe Deus. E com tudo isso ele ainda estava em processo de evolução. A bênção de Zézio tinha apenas um para receber, que era Apito. E para Zegion, Apito era como uma irmã. E com isso Apito renasceu para governar como uma verdadeira rainha, depois que renasceu. Ela criou insetos demoníacos, com o poder acumulado dos insetos que comeu. Apito tornou-se classe Majin, e alcançou o poder reverência da rainha, em adição de ser um dos 10 lordes do labirinto. Ela se tornou uma subordinada de Zegion, e Apito não mostrou sinal de dor durante a celebração, mostrando sua dignidade como uma rainha. Depois Zegion e Apito se tornariam casulos dentro do labirinto, e completariam sua evolução. Zegion tinha alcançado um novo poder de evolução. A reverência da rainha de Apito superou o poder de uma habilidade única, e se tornou-se uma habilidade pseudo-final, como defesa absoluta, mas não se comparava ao de Zegion. Ele tinha adquirido uma verdadeira habilidade final, Rei da Ilusão Mepisto. Com esse poder, Zegion fez sua posição do labirinto inabalável. E por último foi o Adalma. Quando Urimuru foi dar a ele a evolução, o Adalma não queria. Ele falou que ele cometeu vários erros e que não era digno da evolução. Mas Urimuru convenceu a ele, dizendo vários elogios e falando de seu valor. Só depois dessa conversa o Adalma aceitou, e ele evoluiu também, e se tornou um dos subordinados mais fortes de Irimuru.
e a benção dele foi concedida ao Albert. E ele, como recompensa, aceitou a armadura de nível Deus, que era do Calguro, e que era poderosa, podendo transformar o corpo de Albert em carne por um certo tempo. A armadura tem um poder oculto de nível Deus, em outras palavras, formas de Deus. Depois que ele terminou com os Lordes do Labirinto, Rimuru falou que não poderia esquecer o dragão de Adalma, o dragão da morte. Ele queria recompensar também. E Rimuru falou que a partir de hoje o dragão será o dragão gênico King Wenchi. Ele nomeou o dragão na frente de todos, e ele começou a transformação. E o dragão de 20 metros encolheu, e se transformou em uma menina vestida de preto. E Rimuru a nomeou de Wenchi. Rimuru queria dividir os restos das almas de 930 mil para ele e Ramírez. Mas ela não queria, e então ele ressuscitou Michael e Raymond como assistentes dela, e depois concedeu os restantes das almas para os 4 dragões de Ramírez. Esses reis dragões se tornaram-se verdadeiros reis dragões. Rei dragão do fogo do inferno Zerpirus, rei dragão do gelo inferno Boreus, rei dragão do relâmpago Notus e rei dragão do tremor Eurus. A Ramírez o nomeou e eles se transformaram em formas humanoides, mas não se tornaram dragonoides como a Milin. Mas suas forças são equivalentes a Lorde Demônios e verdadeiros dragões. Agora então os únicos faltando são as Dríades de Demon Dux. Rimuru deixou Testarossa, Careira e Urútima para evoluir uma próxima vez, porque não havia necessidade de apressar seus desenvolvimentos agora. E também se fosse evoluir só iria conseguir evoluir uma delas, e ele não queria criar um desequilíbrio e discórdia entre elas. E elas falaram que não era necessidade do Rimuru pedir desculpas, porque elas já são muito fortes. Rimuru queria recompensá-las, e fez delas parte de seus executivos, Killer Lord Testarossa, Pain Lord Urútima e Menance Lord Careira. E com isso agora o Rimuru tinha 12 lords sob seu comando. Ele já tinha os 4 reis celestiais, os 10 lords do labirinto. E agora esses 12 lords seriam conhecidos como os 12 patronos de Rimuru. E com isso a cerimônia de evolução finalmente terminou. E Rimuru seria mais tarde conhecido como o criador do caos, por causa desse evento. Imagine se não, né? As notícias ainda Os não subordinados haviam dele chegado ao são Império, lords. no entanto, para os cidadãos do Império, a A ignorância força era dele. felicidade. Caraca. Mas todos haviam morrido. Mas nenhum deles puderam imaginar esse cenário. E o que recebeu o relatório? E fez um sorriso irônico. O resultado foi que todos os soldados morreram sem exceção. O Lorde Demônio Rimuru morto e o exército imperial sofrendo algumas baixas. Esse seria o cenário ideal para Yuki. O próximo cenário ideal seria que Rimuru e o exército imperial causariam grandes danos um ao outro, ou se ambos acabassem sofrendo grandes causalidades. Então ele ganharia algum tempo como planejado, e ele lançaria um golpe de estado antes que o exército ferido imperial voltasse. Mas quando Yuki abriu a tampa e leu o relatório, não só o Lorde Demônio Rimuru quase não sofreu nenhum dano, como era praticamente um pisoteio unilateral. Foi um cenário inesperado para Yuki. E de acordo com a explicação de Miranda, ela temia que a classe Lorde Demônio também se juntasse sobre a bandeira do Lorde Demônio Rimuru. Isso era algo além da imaginação de Kagari. E alguém que poderia fazer tal coisa era apenas o Lorde Demônio Guy Crimson. A derrota de Calguro ainda não foi transmitida. E o corpo das bestas mágicas e os dirigíveis já estão se movendo para o norte. A defesa da capital foi deixada ao corpo híbrido. Em outras palavras, se o que quiser ele pode pegar o Império, já que eles não precisavam mais estar vigilantes com o retorno do corpo armado. Eles vão começar a operação militar deles. E o que falou que eles vão cortar a cabeça do Imperador durante o seu sono, e que isso é um golpe de Estado. E planos foram feitos, até mesmo a falha, e agora eles já sabem o absurdo do poder militar de Rimuru. E Yuki começou a pensar profundamente, e ele queria que o Guy e o Rimuru lutassem entre eles. As engrenagens ficaram fora de controle,
Já não era mais uma tarefa fácil. As coisas já não estavam mais nas mãos de Yuki e começaram a avançar em uma direção imprevista. Depois de relatar tudo o que ocorreu ao Yuki, Miranda rapidamente escapou de lá. Mas ela foi descuidada e havia um homem de pé no caminho dela. E esse homem era Tatsuya Kondo. Ele apareceu diante dela e mandou ela parar. Miranda escondeu suas emoções e confirmou que Tatsuya estava sozinho. O que ela achou que foi fácil para matá-lo e ela decidiu matá-lo ali mesmo. Ele perguntou por que ela voltou à capital sozinha, pois ela faz parte do corpo de Kalguro. Ela falou que recebeu ordens secretas de Kalguro, por isso que ela voltou à capital. Miranda usou suas habilidades de sedução nele e pensou que ele foi afetado e falou que ele se tornaria seu servo. Mas Tatsuya puxou uma pistola e depois disso ele leu a mente dela através do contato físico com a habilidade única Raider e leu as intenções de Yuki, o objetivo de Miranda e mesmo o fato de não haver nenhum sobrevivente do exército imperial. E ele leu tudo isso em menos de 1 segundo. E depois disso tudo ele matou a Miranda. Logo depois mostrou Caraca, o o Dino quando bagulho é ele bravo, recebeu hein? um relatório do Dino. O Dino foi enviado para espionar os movimentos de Rimuru. E era raro para o preguiçoso do Dino, porque o Dino se moveu por vontade própria. Isso era algo que não acontecia há milhares de anos. E Guy falando que durante a batalha com os anjos, houveram ocasiões em que ele se juntou com o Dino contra os adversários problemáticos. Não havia outras lembranças além disso. O relatório do Dino falava que vários duques demônios se juntaram como subordinado de Rimuru, e o exército imperial formado por quase 1 milhão de soldados foram massacrados. O mundo reconheceu Rudra como um dos jogadores nesse jogo de dominação, mas houve um irregular que interrompeu esse equilíbrio. Rudra e Guy, cada um com sua própria prioridade, e cada um tinha um verdadeiro dragão como parceiro, e os dois agora via o Veldora como um alvo para eles. E ainda tinha outro que havia quebrado o equilíbrio além do Veldora, um irregular, o Rimuru Tempesta. Parece que o tempo de esperar para o crescimento não era mais necessário, e o Guy queria o Veldora em sua coleção, e que o Veldora era necessário para ele se tornasse seu peão. E se o Rudra o destruísse, ele seria deixado de lado. Mas a situação não era tão simples. Se ele cooperar, então tudo bem, se não, morto. Então ele pensou e começou a agir. Ele perguntou que isso parece divertido para Velzado e perguntou se ela ia junto também. E ela respondeu que ia, pois já faz muito tempo desde que ela viu seu irmão. E um sorriso frio apareceu no rosto dela. Os dois deixaram o castelo e voaram em direção ao país dos monstros Tempesta. Tendo recebido ordem de Yuki, Kagari imediatamente entrou em ação. Naquele mesmo dia, 300 tropas pessoais de Yuki se reuniram em uma mansão na capital imperial. E os que se reuniram tinham a fidelidade absoluta em Yuki. O golpe de estado de Yuki tem estado em preparação há algum tempo. As pessoas reunidas foram vagamente informadas do que estava acontecendo. E as tropas ficou divididas em 30 de outro mundo, 50 demônios, 100 guerreiros de raças variadas e 100 guerreiros escravos. Com todos eles presentes, Yuki Kagari danado entrou na sala. E então ele falou que hoje ele vai matar o imperador. Os Mixed Corpos foram posicionados com sucesso nos arredores da capital. Eles vão fechar as 4 portas e construir um campo de força para impedir a fuga. Os Mixed Corpos são um grupo formado por pessoas de outro mundo, demônios e indivíduos oficiais de classe alta. E enquanto isso é feito, eles vão exterminar todos os lugares e matar o imperador. Yuki falou para eles não se preocuparem com nada e simplesmente matarem todos. Depois o Yuki recebeu um relatório através da telepatia, relatando que todos os preparativos estavam completos. Os Mix Corpos servirá como isca e fúria para toda a cidade. Danara perguntou ao Yuki se esse plano não vai falhar, pois a Miranda tinha morrido. Ele soube disso por causa de um item mágico, que lhes permite confirmar a sobrevivência deles. Isso aplica que todo o plano vazou para o imperador.
E se ele continuar com esse plano, será como suicídio, e todos que estavam ali ficaram ansiosos. E Yuki olhou com a expressão de insatisfeito e falou se tornasse complicado, ele mesmo pessoalmente mataria o imperador. Enfurecida, Kagari colocou a mão no pescoço de Darada, mas o Darada tirou a sua mão dele, e ele quebrou os pulsos de Kagari facilmente. E Yuki perguntou se o Darada estava traindo ele, e dependendo da resposta de Darada, ele precisava ser morto, ali mesmo. E ele falou que ele vem cooperando e jurando lealdade a ele até certo ponto. E ele só fez isso temporariamente. E Yuki perguntou se isso era um sim, e a voz fria de Darada ecoou, e houve uma grande tensão na sala. E ninguém disse sequer uma palavra. Depois disso, o Yuki entendeu tudo. Se era a criação da Associação de Liberdade ou Cerberus, tudo ocorreu de acordo com os planos do Império, quando Darada falou que ele estava sendo útil ao Imperador, sendo útil ao Yuki. A organização Cerberus era originalmente uma base criada com pessoas às quais Darada havia se reunido. Ele trabalhou na divisão inteligente nas nações ocidentais. Foram coletados segredos e classificados por utilidade, quando o Império decidiu assumir o Ocidente. Esses segredos se tornaram poder, informações suficientes para países caírem através de chantagens. Darada, que foi confiada a realizar tudo isso, tinha olhos postos em Yuki. Em outras palavras, Yuki tinha sido utilizado quando ele queria usar todos. Yuki ficou cheio de raiva. Imagine se não, né? Com certeza, filho. Com Darada. Kagari partiu em super velocidade para cima de Darada, mas ele desviou facilmente. Darada então colocou sua mão no peito de Kagari e usou a habilidade de penetração quebra-espiral, e Kagari caiu agachado vomitando sangue, o que deixou Kagari com raiva por perder assim para um mero humano. Darada de repente matou um grande número dos subordinados de Yuki, de outro mundo, arrancando suas cabeças com a habilidade chamada Killer. Ele os chamou de fracos absolutos, e todos os subordinados de Yuki que estavam na sala ficaram com raiva, e eles dirigiram suas intenções assassinas para Darada. Darada não sentiu responsabilidade ou sentimento pelos que ele havia traído. Mas se fosse por ordem do imperador, ele poderia até mesmo matar seus próprios parentes de sangue. Yuki foi um mestre para Darada, e Yuki tinha uma boa capacidade de analisar, e Darada era afeiçoado por isso. E por isso mesmo Darada queria exterminar o Yuki com suas próprias mãos. Esse foi o ato final de Darada para com a lealdade com Yuki. E essa só foi a primeira parte do resumo do volume Gente, 13, deu pra ver aí que o pessoal. Yuki Espero que vocês tá tenham começando a gostado. sentir agora, né? Os planos dele não dando certo, achando que ia acontecer de um jeito, aconteceu totalmente diferente. O cara tava achando que o Rimuru ia perder ou ia ficar desgastado. Gente, acontece, filho. Se você faz os planos achando que isso vai dar certo, e ainda mais achando que ia conseguir conquistar o Império ainda por cima, né, cara? O Imperador Rudra não é idiota, cara. E é muito foda, cara. Tipo, eu sei que o Yuki vai se tornar, né, o vilão no final, tudo. Mas é muito legal ver os planos dele totalmente indo pelo brejo, né, cara? Tipo, ele achando que, tipo, nossa, vai acontecer isso, isso aqui. Mas tá indo totalmente, um caminho totalmente que ele não esperava. E isso eu acho muito da hora. E no começo aqui já começou muito foda, cara. A coisa já o Rimuru nomeando já os 12 patronos. Caraca, mano, nossa, que top, cara. Pena que, tipo, teve uns ali que não aceitou a evolução, mas mesmo eles não aceitando, é improvável que eles conseguiram evoluir. Porque dificilmente eu acho que a evolução ia ser negada nesse ponto. Não tenho certeza se é isso mesmo. Mas teve vários ali que teve, tipo, a evolução e ficou absurdamente grande, né? O Benimaru, né? Só depois que ele tiver os filhos dele que ele vai evoluir. Então aí no caso dele é uma exceção. Mas eles evoluíram e ficaram cada vez mais poderosos, né, cara? O Zegion, o Benimaru, o Diablo. Agora eu fico na dúvida, porque aquele torneio que definiu o Benimaru como mais forte na Web Novel, ele foi antes da evolução deles ou foi depois que eles evoluíram? Acho que foi depois, né, se não me engano. Ou foi antes? Agora eu fico na dúvida. Não, porque eu cheguei a ver o vídeo, mas eu não lembro se foi antes ou depois. Eu acho que deve ter sido antes. Porque não faz sentido, porque o Diablo, cara, tipo,
até o Rimuru viu o quão ridiculamente forte o Diablo ficou. Tipo, o Benimaru não teve sua evolução, né? Então ele não tinha como determinar a força do Benimaru, porque ele não chegou a evoluir. Só que ele viu a evolução do Diablo e sentiu quão temível o Diablo realmente se tornou, né? Então, a turma fala que o Benimaru é considerado como o mais forte. Eu vi o vídeo lá da luta do Benimaru contra o Diablo. E de fato o Benimaru ganha do Diablo, mas foi com um tremendo esforço, cara. Tipo, foi uma batalha totalmente unilateral pro Diablo. O Benimaru só conseguiu vencer com a evolução da habilidade lá, daí ele consegue vencer tudo. Mas foi bem difícil para ele vencer. Tu viu quão acirrado foi lutar contra o Diablo. Agora, aqui nessa evolução, tipo, um monstro como o Diablo é um ser totalmente diferente, né? Tipo, a força, tipo, inimaginável, muito gigante. Então eu fico na dúvida se o torneio foi antes ou depois. E se o Benimaru continua sendo ou não o mais forte na Web 9. Então eu teria que ter a certeza, né? Se você puder deixar no comentário pra me tirar essa dúvida, eu agradeceria. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, vamos comentar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!